Jesus realmente morreu na cruz. Deixou de existir completamente. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: "Tenho sede." Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: "Está consumado." Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. João, capítulo 19, versos de 28 a 30. Se você procurar pela terceira pessoa da Trindade na crucificação de Jesus, relatado em Mateus, capítulo 27, versos de 45 a 56, Marcos, capítulo 15, verso 33, Lucas, capítulo 23, versos de 44 a 49 e João, capítulo 19, versos de 28 a 30, você não a encontrará, apesar de ter sido um dos momentos mais importantes da história. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, verso 8. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Atos capítulo 2, versos de 22 a 24. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque, morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas, vivendo, vive para Deus. Romanos capítulo 6, versos 9 e 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Romanos capítulo 5, verso 10. Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Romanos, capítulo 6, versos 3 e 4. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus, capítulo 9, versos 27 e 28. Deus concedeu a Cristo poder para fazer tudo o que o Pai faz, conforme João, capítulo 5, verso 19. Cristo possui vida em si mesmo porque o Pai lhe concedeu, conforme João, capítulo 5, verso 26. Ele é o autor da vida, conforme Atos, capítulo 3, verso 15. Porque era preciso que Cristo provasse a morte por todos os homens, conforme Hebreus, capítulo 2, verso 9. Cristo também é digno de louvor, conforme Apocalipse, capítulo 5, verso 12. Jesus cumpriu a profecia de Isaías 53, que também fala de sua morte. Cristo é a luz do mundo, conforme João, capítulo 8,
verso 12. Jesus é a fonte da água viva, conforme João capítulo 7, versos 37 e 38. Cristo é aquele que nos fortalece, conforme João capítulo 14, versos de 1 a 3. Jesus ressuscitou várias pessoas, conforme João capítulo 11. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, conforme Hebreus capítulo 13, verso 8. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo, conforme João capítulo 1, verso 3. Jesus é a ressurreição e a vida, conforme João capítulo 11, verso 5. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, conforme João capítulo 14, verso 4.